Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ver tudo sobre operações de multiplicação e divisão com números inteiros e decimais. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar com a operação de multiplicação. O que a gente tem que observar para fazer uma operação de multiplicação entre dois números? Lembrando que uma operação de multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o produto da nossa conta. Então, como a gente vai fazer uma operação de multiplicação, a gente vai sempre procurar escrever o número maior em cima. Aqui 121 vezes 26, eu vou escrever o 121 em cima e o 26 embaixo. Vou colocar o número de multiplicação do lado. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Faz o traço e agora eu vou efetuar as operações número por número. Eu sempre vou começar a efetuar os cálculos a partir do primeiro número de baixo, que vai multiplicar todos os números de cima. Como eu vou fazer nessa ordem? Sempre obedecendo o alinhamento da direita para a esquerda. Então, no caso aqui do 26, eu vou começar pelo 6 e vou multiplicar por todos os números lá de cima do 121, a começar pelo primeiro do lado direito. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o 6 vezes o 1 é igual a 6. Vou fazer o 6 vezes o 2 é 12. Lembra, pessoal? Número 12. Eu não posso escrever aqui número com duas casas decimais, somente uma e sempre com o número do lado direito. Como é um número 12, eu só posso escrever o 2. O 1 do 12, ele vai subir aqui, ó, para somar com 1. Aí eu vou fazer o 6 vezes 1, 6, mais o 1 que subiu, 7. 726. Tudo bem? Ótimo. Agora eu vou fazer a multiplicação do número 2 por todos os números lá de cima. Bom, como é que eu vou fazer agora para fazer esses cálculos? Eu vou colocar o sinalzinho de mais aqui, que é o que eu vou somar depois de todos os números multiplicados. Vou começar então pelo número 2, vou pular uma casa decimal aqui e vou começar aqui embaixo do 2 a fazer os cálculos, tá? Aqui, ó. Então vou pegar o número 2 agora e multiplicar por todos os números lá de cima. Então vou fazer 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. E 2 vezes 1 é igual a 2. Agora eu passo o traço e efetuo o cálculo de soma dos números multiplicados. Aqui eu tenho 6, não tenho mais nenhum número embaixo, então é o 6. Aqui eu tenho 2 mais o número 2 é igual a 4. Aqui eu tenho 7 mais o número 4 é igual a 11. Lembra, pessoal? É um número de duas casas decimais, eu só posso escrever uma casa. Então, do 11 eu escrevo 1, que é o 1 do lado direito do 11, e subo 1. Lembra, tudo que está embaixo sobe. Então, o 1 do 11, ele subiu aqui, ó, foi lá para cima. E virou esse 1zinho que eu vou somar com 2. Tudo bem? Então, 2 mais 1 que subiu, 3. Tudo jóia? Então, 3.146 é o meu cálculo. Certinho? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer essa outra continha aqui que é bastante interessante. Agora a gente vai fazer uma operação de multiplicação entre dois números decimais. Tudo bem? Bom, a vírgula inicialmente pode parecer um bicho de 7 cabeças ou pode atrapalhar a gente na hora de fazer o cálculo, mas é bastante simples e não tem nenhum tipo de problema. O que eu vou fazer? Bom, pessoal, eu aconselho vocês, sempre que forem fazer uma conta de multiplicação entre números com casas decimais, com vírgula, vocês desconsiderem a vírgula. Bom, então vamos lembrar para aquele critério anterior, quando eu tenho dois números multiplicando, a ordem deles não vai alterar o produto, tudo bem? Eu que vou procurar fazer, por uma questão de facilidade na hora de efetuar a operação, colocar um número maior. Qual que é o número maior aqui entre 2,17 e 3,2 em termos de número, de quantidade de números? É o 2,17, não é, pessoal? 2,17. Vou esquecer essa vírgula aqui, vai ficar 217, tá bom? E vou colocar o 3,2 e vou esquecer a vírgula dele aqui, vai ficar como se fosse 32. Vou passar o traço aqui embaixo e vou começar a fazer o cálculo da multiplicação igual no modelo anterior. Começar pelo primeiro número do que está embaixo do lado direito, vai multiplicar por todos os números que estão em cima, tá bom? Então aqui eu tenho 2 vezes o 7, 14. 14, pessoal, não posso escrever o 14 aqui, então eu só escrevo o primeiro número do lado direito do 14 e o 1zinho vai subir aqui, ó, tá? Lembra que está embaixo? Sobe. 2 vezes 1, 2, mais o 1 que subiu, 3.
2 vezes 2, 4. Fácil, pessoal. Maravilha, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Coloco um sinalzinho de mais aqui, vou pular uma casa e vou começar a partir da segunda casa da esquerda. Vou pegar o número 3 e vou multiplicar por todos os números lá em cima, a começar da direita para a esquerda, certo? Então aqui eu tenho 3 vezes 7, 21. Ah, eu não posso escrever o 21 aqui, eu só posso escrever o 1. O 2, que é do lado esquerdo, vai subir lá, ó. O 2, subiu o 2. 3 vezes 1, 3, mais o 2 que subiu, 5. Tudo bem? Ótimo. Agora eu vou pegar o 3 e multiplicar por 2, que é 3 vezes 2, 3 igual a 6. Passo o tracinho e agora eu efetuo a conta da soma. 4 mais um zero que não tem nada aqui embaixo é 4. 3 mais 1 é igual a 4 também. 4 mais 5, 9. 6 não tem nada lá em cima, então é 6 aqui. Certo? Agora que vem a questão, pessoal. O que é importante agora são as vírgulas. A gente vai lembrar aqui, o número 2,17 e o 3,2, a gente vai ter que somar o número de casas que a gente tem após a vírgula do lado direito. Então, no caso do 2,17, a gente tem duas casas após a vírgula. E no 3,2 a gente tem uma casa após a vírgula. Então, eu tenho aqui uma casa com mais duas, 3 casas. O que eu vou fazer agora, na hora de fazer o resultado? Vou contar essas 3 casas da direita para a esquerda, ó, daqui para lá. Eu vou fazer 1, 2, 3 casas decimais. Então, 2,17 vezes 3,2 vai ser 6,944. Tá bom? Dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Não se esqueça. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, começa novamente e vê o cálculo passo a passo sem ter problema, sem sombra de dúvidas. Multiplicação entre dois números com casas decimais distintas, eu vou somar sempre o número de casas após a vírgula do lado direito, para poder colocar no resultado final, tá bom? Então, na hora de efetuar o cálculo, eu efetuo o cálculo esquecendo da vírgula por enquanto. Tudo bem? Dúvida até então, pessoal? Não, né? Então, vamos lá. Agora, a gente vai ver sobre a divisão, pessoal. Divisão, tá bom? Fiquem tranquilos que eu vou ver tudo sobre divisão com vocês, tá bom? Vocês vão sair daqui sem nenhuma dúvida quanto a isso. Vamos lá? Bom, pessoal, eu tenho aqui 54 dividido por 4. São 2 números inteiros. O cálculo é bastante simples. Eu vou colocar aqui o dividendo e o divisor, que é o 4. Certo? Como que eu vou começar a efetuar esse cálculo? Primeiro eu vou começar pelo lado esquerdo e depois eu vou indo para a direita, no caso do dividendo. E o divisor vai ser sempre ele mesmo, que é o 4. Então, para eu começar a fazer o cálculo aqui, eu vou considerar o primeiro número da esquerda, que no caso aqui é o 5. 5 eu posso dividir por 4, pessoal? Posso, porque o 5 é maior que 4, então não tem nenhum problema eu fazer essa conta, tudo bem? Então, 5 dividido por 4 dá 1. Sabe por quê, pessoal? 1 vezes 4 é 4. 5 menos 4 é igual a 1. Tudo bem? Sobrou 1. Risco aqui para não confundir depois, tá bom? Sobrou 1. 1 eu posso dividir por 4? Não, pessoal, 1 é menor que 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou descer o próximo termo do número lá de cima, que é o 4. Virou 14. 14 eu posso dividir por 4? Posso, pessoal, perfeitamente, porque 14 é maior que 4. Não vai dar um número, uma divisão exata? Não, vai sobrar resto, mas não tem problema. A gente vai aprender como que a gente vai fazer com esse resto, tá bom? Então, 14 dividido por 4, quanto que dá? Bom, 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16. Ah, pessoal, aqui tem uma pegadinha. Se não dá para uma divisão exata, eu tenho que dividir por algum número que seja igual ou menor a 14, nunca para mais, tá bom? Então, o próximo número mais próximo e que seja igual ou menor a 14 seria o 3, porque 3 vezes 4, 12. Só que se eu colocasse 4 aqui, 4 vezes 4 seria 16, daria mais. Não posso dar mais que o número que está aqui, tudo bem? Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Ah, pessoal, 14 menos 12 está igual a 2. Sobrou 2, não tem problema. 2 é menor que 4? Exato, é menor que 4. Posso dividir? Não, porque 2 é menor que 4. O que eu tenho que fazer aqui? Agora, pessoal, que é a pegadinha. Quando eu tenho um resto que é menor que esse número e que eu quiser fazer uma divisão exata sem um resto, sem ter nenhum termo que sobra, eu trago um zero de fora.
Quando eu trago um zero de fora, o que eu tenho que fazer aqui no número? Colocar a vírgula, tá bom? Aqui no quociente eu vou colocar uma vírgulazinha. Toda vez que eu trouxer um zero de fora, eu coloco essa vírgulazinha aqui. Depois, mais para frente, a gente vai ver como que a gente faz em outros procedimentos. Eu posso dividir agora 20 por 4? Posso, pessoal. Inclusive, dá até uma conta exata, porque 5 vezes 4 é igual a 20. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 vezes 4 é igual a 20. Aqui eu faço a conta de subtração. 0 para 0, 0. 2 para 2, 0. Ótimo, fechou. O resto deu igual a 0. Terminei a minha conta de divisão. Então, aqui, tá? 13,5. 54 dividido por 4. Tudo bem? Dúvida? Tranquilo, né, pessoal? Se tiver alguma dúvida, peço a vocês que coloquem nos comentários, que eu posso gravar um vídeo especialmente para sanar a sua dúvida, tá bom? Próximo lá. Vamos lá, pessoal. Agora aqui, a gente vai ver como que eu vou dividir um número maior por um número menor com alguns critérios diferentes que nós vamos ver agora, tá bom? 1035 dividido por 5. Então, eu vou colocar aqui o 1035 dividido por 5. Certo? Dividendo o divisor. Bom, vou começar pelo primeiro número aqui do 1035. 1, eu posso dividir por 5? Não, né, pessoal? 1 é menor que 5, então não dá. O que eu vou fazer? Vou pegar o próximo número da esquerda e somar aqui. Então vai ser 10 agora. O 10 eu posso dividir por 5? Posso, pessoal. Inclusive dá até um cálculo exato. Porque 2 vezes 5, ó, 2 vezes 5 é igual a 10. 10 menos 10 é igual a 0. Ah, maravilha, sobrou 0. Posso dividir 0 por 5? Não. Aliás, pessoal, vocês sempre vão aprender que na matemática, o 0 nunca pode ser dividido por nenhum outro número. Sempre que eu tiver isso, é um cálculo inexato. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou descer o próximo número aqui, que no caso é o 3. Aqui, ó, 3. Joia? Pessoal, 3 é dividido por 5? Não, pessoal, 3 é menor que 5. Só que aqui tem um porém. Como aqui tinha um número e eu já desci um número, eu teria que obrigatoriamente dividir esse número por esse. Eu não posso mais descer o próximo número, que é o 5. Eu tenho que dividir esse número por esse. Toda vez que eu descer um número, eu tenho que efetuar um cálculo aqui. Então, 3 é dividido por 5? Não. Só que nesse caso, como 3 não é dividido por 5, eu vou colocar o 0 aqui. Tudo bem? Dúvida? Não, né, pessoal? Tranquilo. 0 vezes 5 é 0. 0 para 3, eu vou colocar aqui 0. 0 menos 3 é igual a 3. Tá bom? 3 menos 0 igual a 3. Sobrou 3. Desci o número, tem que fazer uma conta aqui. O 3 é dividido por 5? Não. Se eu colocasse 1 aqui, seria 1 vezes 5, 5. 5 é maior que 3. Não posso. Lembra daquele critério? Eu só posso multiplicar aqui por um número que seja igual ou menor do que esse número que eu estou dividindo. Então, no caso, o único número que eu poderia multiplicar pelo 5 que fosse menor ou igual a 3 seria o 0, porque 0 vezes 5 é 0. Então, coloquei aqui. Então, dá 0. Agora, pessoal, 3 não é dividido por 5. Posso descer o número lá de cima? Posso. Agora é a primeira vez que eu vou descer o número, desci ele, não tem problema. Agora eu tenho que dividir esse por esse. Se no caso esse aqui, que eu tivesse mesmo descido 5 e não pudesse dividir pelo 5, eu teria que colocar outro 0 aqui, tá? Ou descer o próximo e depois colocar um 0 aqui. Mas no caso 35 eu já posso dividir por 5. Inclusive dá um cálculo exato, não é, pessoal? 35 dividido por 5, quanto que dá? Dá o número 7. 7 vezes 5, 35. Menos 35 menos 35 é igual a 0. Certinho, pessoal? Matei o 0 aqui, o resto igual a 0. Aqui, ao cálculo da minha divisão. 207. Tranquilo, pessoal? Fiquem tranquilos, pessoal, que eu vou ver com vocês exatamente tudo que vocês podem fazer numa operação de multiplicação e divisão. Aqui a gente está pegando a divisão, que elas têm algumas pegadinhas a mais, tá bom? Bom, pessoal, 2,7 dividido por 9. É um número decimal dividido por um número inteiro. Que legal, né? Eu vou colocar aqui, então, 2,7 dividido por 9. Pessoal, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que eliminar a vírgula. Independente de onde ela esteja, eu tenho que cortar essa vírgula. E como é que eu corto essa vírgula, pessoal? Para eu cortar uma vírgula em um termo, eu tenho que verificar quantas casas decimais eu tenho depois à direita da vírgula. No caso do 2,7, eu tenho só uma casa decimal após a vírgula, do lado direito.
Esse número de casas que eu tiver é o número de zeros que eu vou colocar no termo oposto. Então, se eu tivesse, por exemplo, a vírgula aqui, 2,7 aqui no lugar do 9, e o 9 aqui, se eu cortasse a vírgula no 2,7 aqui, eu teria que trazer o 9 para cá, certo? E o número de noves é tão quanto o número de casas decimais à direita da vírgula. Se aqui fosse 2,78, seriam duas casas após a vírgula. E aqui eu teria que colocar 2 zeros após. Tá bom? Tranquilo? Sem dúvida, né, pessoal? Batatinha, né? Que joia. Bom, então já fiz, eliminei a vírgula, cortando ela aqui e colocando o zerinho aqui, tá bom? Vamos lá. Pessoal, agora eu posso fazer o cálculo, que eu tenho 27 dividido por 90. São dois números inteiros. Mas agora eu tenho um problema. 27 é menor que 90, hein, pessoal? Eu não posso fazer esse cálculo. Não posso dividir um número menor por um número maior. O que eu tenho que fazer aqui no caso? Eu tenho que colocar mais um zero, trazer um zero de fora, e aí ele vira 270. Só que toda vez que eu trouxer um zero de fora no início do meu cálculo, eu vou colocar o zero, vírgula aqui. Tá bom? Então toda vez que eu começar uma divisão aqui, se aqui já fosse 17 dividido por 90, eu teria que colocar mais um zero aqui para poder aumentar, para virar 170, para poder dividir por 90, tá bom? Então, como no caso aqui eu coloquei um só zero, eu coloco o 0, aqui para começar a operação. 270 agora eu tenho para dividir por 90. 270 é dividido por 90? É, pessoal, inclusive dá uma conta até exata. Quer ver? 3 vezes 0? 0. 3 vezes 9? 27. Faço a subtração aqui, pessoal, ó, e dá 0. Certo? Matei. Fechei, então. Aqui é o meu resultado. Tá bom? Então, 2,7 dividido por 9 é igual a 0,3. Sacou, pessoal? Certinho? Você viu que a gente teve duas pegadinhas interessantes, né? A primeira pegadinha foi a da vírgula. Para cortar a vírgula, o que eu tenho que fazer com o, o termo oposto. E no caso aqui, quando o primeiro número é menor do que o divisor. O que eu tive que fazer? Trazer um zero de fora e colocar o 0, última operação, pessoal, que agora vai ser a mesma coisa para a gente fechar com chave de ouro o processo da divisão. 8 dividido por 0,25. Ah, legal, hein? Vamos começar então? 8. Eu vou dividir o 8 por 0,25, só que eu tenho que cortar essa vírgula, pessoal. Eu não posso escrever 0,25 aqui. Eu tenho que cortar. Lembra que quando eu corto a vírgula num termo, eu tenho que levar zeros para o outro. Então, eu tenho que somar o número de casas que eu tenho aqui após a vírgula à direita. Então, após a vírgula à direita dela, eu tenho 1, 2 casas decimais. O que eu vou ter que fazer, então? Se eu tenho o número decimal do lado direito, o que eu vou jogar? Vou jogar o 0 para o lado esquerdo, para o termo oposto. Eu vou acrescentar esses 2 zeros para o lado de lá. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tá. Aí agora aqui, como eu cortei a vírgula, eu posso escrever 25. Não preciso escrever 0,25, porque 0,25 e 25 é a mesma coisa, tá bom? O zero à esquerda de um número inteiro nunca vai fazer diferença no resultado. Então, ó, para não ter erro, 0,25 é igual a 0,0025, que é igual a 25. Olha, todos esses números aqui são iguais, tá bom? Um número inteiro, com a quantidade de zero que eu colocar à esquerda, ele vai ser sempre ele mesmo. Nunca vai mudar o valor dele, tá bom? Então vamos fazer o cálculo agora, pessoal. 800 dividido por 25. Nossa, agora que a gente vai ver mais uma questãozinha bacana, interessante, tá bom? 8, o primeiro termo, a gente tem que começar sempre da esquerda para a direita. 8 é dividido por 25? Não, né, pessoal? 8 é menor que 25. E no caso, o que eu tenho que fazer? Chamar o próximo número, o amiguinho do lado. 80. 80 é maior que 25? É, pessoal. Então eu posso fazer a divisão. 80 dividido por 25, quanto que dá? Bom, 2 vezes 25 dá 50, 3 vezes 25 dá 75, 4 vezes 25 dá 100. Lembra daquela regra, pessoal? Para eu dividir, eu tenho que colocar um número aqui, um quociente, que multiplicado pelo divisor dê um número menor ou igual a esse daqui. No caso aqui, o que eu vou ter? O 3. Porque se eu multiplicar vezes 4, 4 vezes 25 dá 100, passa de 80, não posso. 3 vezes 25 dá 75, é menor que 80. Posso fazer sem problema. Então, 3 vezes 5 é 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7, 75. Faça a continha de menos. 5 para 10, 5. Lembra do 1? Desceu 1 aqui do 0, ó, que eu considero como 10.
desce o 1 aqui e soma com o 7. Lembra que a gente viu na aula anterior? Então, esse 1zinho do 10 que eu coloquei aqui desceu para o 7, somou com o 7. 7 mais 1, 8. 8 menos 8, igual a 0. Sobrou 5. Maravilha, né, pessoal? Tranquilo? Tá. 5 é dividido por 25? Não, pessoal, o que eu tenho que fazer agora? Ah, me ajuda. Eu tenho que descer o próximo termo. Ah, agora sim, pessoal, eu posso fazer o cálculo. 50 dividido por 25? Perfeitamente. 50 dividido por 25 dá 2. 2 vezes 5, 10. O 10 que estava aqui, o 1 do 10 desce. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5, 50. 50 menos 50, 0. Fechei. Certo? Resultado final, 32. Pessoal, então hoje a gente viu exatamente tudo sobre multiplicação, tudo sobre divisão. Se vocês ficarem em alguma dúvida, pessoal, volta o vídeo, assiste novamente, porque nesse vídeo tem exatamente tudo que vocês precisam saber para fazer cálculos na mão, nas operações de multiplicação e divisão, tanto com números inteiros quanto com números fracionários. Tá bom, pessoal? Pessoal, meu objetivo aqui é ajudar vocês e trazer ao esclarecimento, e trazer à luz toda e qualquer dúvida que vocês tenham. Esse foi um pedido que eu tive de alguns inscritos no canal para fazer o vídeo de multiplicação e divisão exatamente sobre essas questões do zero e dos números decimais. Tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês e a gente se vê na sua próxima dúvida. Tchau, tchau!